Você está conseguindo? Que eu botei aqui para gravar também. Se pudermos dois, melhor ainda. O meu está gravando, sim. Tá, Acho que podemos ir. Tá, então, primeiro quero agradecer. Bom, quem não me conhece, eu sou o Edgar. Eu quero agradecer a presença de todos os palestrantes, que alguns já está de noite, né? Acho que para o José, para o Tiago, para a Camille, apesar de ter uma luz aí do lado de fora, a gente já está falando de 9 horas da noite, 10 horas da noite. Então, obrigado por poderem participar dessa conversa nossa nesse horário. Quero agradecer também para quem já está nos assistindo, quem vai participar aqui dessa conversa, mais um bate-papo. Peço que todos fiquem super à vontade aí no espírito do Get. O histórico do Get sempre foi que tenha uma interação muito grande, uma troca de experiência, de ideias, de conhecimento. Então, utilizem, por favor, o bate-papo para fazer eventuais perguntas. A gente vai estar acompanhando aqui, vai responder na medida em que elas forem chegando e que a gente consiga efetivamente olhá-las. Então, dando início ao tema de hoje, que é as medidas tributárias, né, que determinados países estão adotando para mitigar os efeitos da pandemia. Como todos nós aqui sabemos, o mundo como um todo está vivendo um momento muito delicado em razão da Covid, né, do coronavírus, Covid-19, que foi elevado à condição de pandemia mundial agora no início, dia 11 de março, pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. E no mundo, eu anotei aqui, a gente já está falando de 5 milhões, mais de 5 milhões de infectados, 328 mil mortos, e aqui no Brasil especificamente a gente já passou hoje dos 293 mil infectados, e isso aqueles contabilizados, né, porque aqui a gente não, como vocês sabem, não temos muito, nem todos fizeram os exames, e aí a gente não tem certeza se o número está correto, mas enfim, são oficiais 293 mil, com 18.894 mortes confirmadas. E ainda também, aliás, eu queria perguntar, e aí já peço na linha de, por favor, participarem. Se eu estiver falando muito baixo, me contem, eu posso falar mais alto, ou posso usar o headphone aqui, que for melhor, tá? Então, por favor, me contem se eu estiver falando muito rápido também ou muito baixo. E aí, então, voltando aqui ao tópico de hoje, todo mundo sabe também que a principal medida de combate ao coronavírus, dada a facilidade de propagação, de contágio, tem sido o isolamento, né? A Organização Mundial de Saúde tem sugerido o isolamento social, e nesse contexto, diversos países eles têm sugerido, recomendado ou mesmo determinado o fechamento de diversas atividades comerciais e, consequentemente, muitos serviços também deixaram de funcionar. Tenho certeza que todos aqui conhecem lojas, pequenos empresários que já estão tendo dificuldades ou mesmo já encerraram suas atividades, tá? E aí, sem entrar no mérito da discussão a respeito da cloroquina, do azitromicina, a Anitta, que eu esqueci qual é o princípio ativo, da utilização do detergente, ou como o Bruno falou do presidente lá da Ucrânia, né, a sauna e a vodka, já que a gente não é médico, a gente não tem a competência para dizer o que realmente funciona para fins de superar, né, de combater a Covid. O fato é que o isolamento social tem sido adotado como meio eficaz e é defendido pela Organização Mundial de Saúde, como eu mencionei. Só que o problema é que isso traz consequências, é inevitável, que traz consequências muito danosas para a economia em geral. E aí, nesse contexto, diversos países no mundo eles têm adotado medidas para tentar amenizar os impactos econômicos, né, nessa situação, esperamos todos, passageira dessa crise econômico-financeira, mediante a adoção de diversas medidas, tá, a fim de propiciar a manutenção da fonte produtora, pagadora de tributos e também a manutenção dos empregos, né, dos trabalhadores. E aí eu tenho um trecho aqui da OCDE. A OCDE fez um relatório chamado Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis, Strengthening Confidence and Resilience. E aí, em cujo sumário executivo, eu peço aqui, VN, perdão para minha tradução literal, não vou cansá-los com o meu inglês fraco. Então, basicamente, ela diz o seguinte: olha, a manutenção do fluxo de caixa dos negócios tem sido um objetivo principal das medidas de política fiscal que foram introduzidas, apoiadas por políticas monetárias e financeiras.
As medidas incluíram a extensão de prazos para apresentação de declarações fiscais, a postergação do prazo para pagamento de tributos, a inclusão de dispositivos para restituições tributárias mais céleres, regras de compensação de prejuízos fiscais mais generosas e algumas isenções de tributos, incluindo contribuições para a Previdência Social, tributos sobre a folha de pagamentos e tributos sobre previdências, sobre propriedades, perdão. Então, foi nesse contexto que surgiu a ideia desse webinar. A gente queria conhecer o que outros países têm adotado para, em termos fiscais, tentar reduzir o impacto, que é o danoso impacto do coronavírus em suas economias, junto aos seus contribuintes. Pois eu acho que é induvidoso, né? Ninguém tem dúvidas que a manutenção da carga tributária em níveis normais, e aqui no Brasil, notadamente bastante acentuados, tornará muito mais difícil a retomada das atividades econômicas, né? Da economia e das empresas em geral. Então, dito isso, a ideia aqui nossa é passar, seguindo até pela ordem alfabética dos nomes dos palestrantes, cada um fale um pouquinho dos impactos que... Antes de tudo, eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada um sobre o que o país está adotando em termos de isolamento, se as regras já foram mais suavizadas, se ainda estamos em situações bastante rígidas, né, até mesmo de lockdown. Queria ouvir um pouquinho disso, porque a ideia aqui, na verdade, é a gente conhecer um pouquinho do que cada país tem feito para depois entrar nas medidas fiscais propriamente ditas. E aí, seguindo essa linha, eu queria chamar para falar o Dr. Bruno Peixoto, que ele é sócio da BP Tax Global Advisory, mestre em Direito Tributário e um grande amigo de muitas e muitas IFAs e anos, né, Bruno? Por favor, fique à vontade. Perfeito. Bom, Edgar, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar junto com o Thiago, com o José e com a Camille desse painel e poder conversar com vocês não só sobre as medidas especificamente que os Estados Unidos estão tomando em relação ao COVID-19, mas também entender em tantos outros lugares como está sendo abordada essa questão. Muito obrigado também a quem está nos assistindo. Em essência, nesse primeiro round, aqui os Estados Unidos, ou seja, os estados têm uma capacidade, uma independência muito maior do que no Brasil, por exemplo, de legislar e determinar abertura, fechamento de comércio, de atividades e de medidas restritivas. Tá? Dentro dessa premissa, acho que todos viram muito bem o que ocorreu em Nova York, por exemplo. Aqui na Flórida é uma situação um pouco distinta. Por quê? Porque enquanto o estado da Flórida já reabriu há uma semana, aqui em Miami, nós estamos no sul, o sul da Flórida é a região mais afetada pelo COVID-19, ou seja, dos 47 mil casos de todo o estado da Flórida, um terço, 15 mil, está em Miami, na cidade de Miami apenas, em Miami-Dade, no condado de Miami. Então, enquanto a Flórida relaxou já boa parte das medidas, como acesso às praias, restaurantes, shopping centers e demais, ou seja, aqui em Miami e os 3 condados próximos a Miami, nós ainda temos as praias fechadas, os shoppings reabriram ontem, lojas também reabriram ontem, os non-essential business começaram uma reabertura nessa semana também, ainda tímida, mas os parques haviam reaberto na última semana, mas ainda há um longo caminho a percorrer aqui. Felizmente, os casos estão sendo reduzidos. Em Miami e na Flórida, aproximadamente 500 casos novos por dia, o que é pouco. E este é o cenário atual, esperando que em junho, onde se volte a alguma semelhança à normalidade que vivíamos antes, pelo menos. Só complementando, aqui na Flórida, o lockdown começou na sexta-feira, 13 de março. Legal, Bruno. Obrigado por essas informações. Eu tenho aqui uma enquete que eu gostaria de já fazer aqui com todos, para a gente conhecer um pouquinho mais de quem está nos assistindo, até para a gente guiar aqui o que será dito mais à frente. Então, estou aprendendo agora a utilizar, vamos ver se foi.
Funcionou? Funcionou. Vocês devem estar todos vendo. Eu vou deixar aqui perguntas. E Bruno, vamos dar uns 2 minutinhos e aí, não sei o que vocês preferem, mas a minha sugestão é que Bruno já comece também falando das medidas fiscais tomadas nos Estados Unidos e deixa para cada um dos palestrantes, quando for falar sobre a sua, enfim, quando for fazer a sua devida apresentação, fala também um pouquinho das medidas aí de cunho de isolamento, né, se já foram aliviadas ou se ainda estão bastante restritas. E olha que interessante aqui os resultados. Legal. Vamos dar mais um minutinho. Então, Camille, enquanto o pessoal está votando, eu vou pedir para você contar para a gente as medidas não tributárias, mas o que está acontecendo no Reino Unido sobre a Covid, se o pessoal já pode ir para a rua, se o pessoal pode ir para o parque acompanhado, ou se tem que dar tchau de longe. Você conta um pouquinho para a gente? Oi, Edgar, conto sim. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está participando e ouvindo a gente, é um prazer estar aqui. As medidas aqui agora a gente está na fase 2, né, das medidas de lockdown. As medidas começaram no início de março, que foi um lockdown bem restrito. As pessoas basicamente não podiam sair de casa mais que uma vez e só poderiam encontrar membros que morassem na mesma casa, né? Agora que a gente está na fase 2, aparentemente a taxa de infecção caiu bastante aqui no Reino Unido, em Londres, ela está bem baixa, inclusive. E nessa fase 2, alguns trabalhadores que são considerados essenciais e não podem trabalhar de casa, como construção civil, por exemplo, eles estão sendo encorajados a voltar ao trabalho, a usar qualquer meio de transporte, né, que eles tiverem disponível a eles. Pessoas como eu, não mudou muita coisa. Eu posso ir no parque, mas não posso encontrar ninguém a menos de 2 metros de distância. Então, só vale dar tchau mesmo no parque para as pessoas. Mas já é uma boa notícia, né? Já mostra um certo progresso e uma luz no fim do túnel. Legal, Camille, obrigado. Eu vou então encerrar aqui a enquete e vou disponibilizá-la para todos terem acesso ao resultado. Compartilhar resultados, olha que interessante. Não temos ninguém assistindo dos Estados Unidos, de Moçambique e no Reino Unido, mas a gente identificou que temos pessoas assistindo a apresentação que têm negócios, né, ou rendimentos em todos os países que são objeto aqui da nossa conversa. Então, dito isso, Bruno, vou devolver a palavra para você contar um pouquinho das medidas que foram tomadas pelo governo dos Estados Unidos para tentar auxiliar os contribuintes nesse momento complicado. Perfeito. Edgar, se tu puderes colocar aquela rápida apresentação, são 3 slides para acompanhar e ilustrar enquanto conversamos, mas, em essência, eu gostaria só de dar um pouco de perspectiva no que é a situação americana. Pode passar para o próximo, já se puderes. O que é a situação americana hoje e logo passamos e nos próximos o que era, o que está a situação americana hoje e as medidas não só tributárias, mas também econômicas que foram tomadas. Até o dia de hoje, o total das medidas econômicas para aliviar ou para manter a economia americana aberta, elas equivalem a aproximadamente 11% do PIB americano. Tá? Destes pacotes, 2 trilhões de dólares foram gastos pelo governo federal americano, pelo budget americano, com pacotes, com planos de auxílio a empresas e a indivíduos. Tá? O que gera especificamente um problema nos Estados Unidos futuro. Por quê? Porque o volume de arrecadação americana em 2019 foi de 3,3 trilhões de dólares, ou seja, a máquina pública americana arrecadou 3,3 trilhões de dólares, enquanto que o orçamento americano, a despesa dos governos do governo americano em 2019 foi 4,4 trilhões de dólares, ou seja, para esse ano, o déficit fiscal americano vai ser gigantesco em função disso. Além disso, o Banco Central americano, o Federal Reserve, ele criou também um outro pacote de ajuda de 1,5 trilhões de dólares que está sendo injetado diretamente no mercado financeiro americano.
E até ontem mesmo, o próprio chair do Federal Reserve, ele deixou claro que ele entende, acredita que mais medidas como essa serão necessárias para que a economia americana volte ou possa manter algum dinamismo face a essa crise. Isso por quê? Porque, em essência, já é muito diagnosticado que nessas crises, o primeiro efeito, claro, é o desemprego, o segundo efeito é a quebra de empresas e o terceiro efeito é o retrocesso do mercado financeiro americano. Então, dentro dessa premissa, se vocês analisarem os Estados Unidos, 10 semanas atrás, os Estados Unidos tinha 3,4% de desemprego, ou seja, um cenário de pleno emprego. Em 9 semanas, saíram os resultados hoje, em 9 semanas, houve 38.600.000 pedidos de seguro-desemprego, de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, e em 9 semanas, o desemprego foi a 20% da força de trabalho americana, o que não se via nem na Grande Depressão. Então, dentro de todo esse quesito, para que o mercado financeiro americano, que é um grande motor também, não só da economia, mas como da poupança do americano, para que ele não retroceda com tanta força, o Federal Reserve montou um programa de $1,5 trilhão para comprar e injetar ativos no mercado financeiro, injetar liquidez no mercado financeiro. Esse quadrinho que eu coloquei aí ao lado, ele é um quadrinho bem simples, tá? Mas ele, em essência, o que está em verde, eles são as medidas fiscais que a gente vai olhar agora nos próximos 2 slides, rapidamente, e o que está em amarelo é diretamente a transferência de recursos do caixa do Tesouro Americano ao contribuinte, a empresas ou indivíduos, para que exista liquidez, para que exista capacidade de se manter durante a crise. Tá? Edgar, se puderes passar para o próximo slide. Obrigado. Em essência, começando para o que são as empresas, o primeiro ponto que foi importante é a extensão até 15 de julho das declarações de imposto de renda. Aqui nos Estados Unidos, o prazo seria 15 de abril. Não só isso, mas também os pagamentos trimestrais de impostos, que também eram devidos em abril, passaram-se também a 15 de julho. Isso se fez para que o contribuinte não tivesse a necessidade de retirar recursos do seu caixa para pagar, ou seja, impostos ao Tesouro Americano. Tá? Além disso, posterga o recolhimento do imposto à folha de pagamentos nos Estados Unidos, que aqui é significativamente inferior ao Brasil, é de 6,25%, os encargos à folha de pagamento ao empregado, mas as empresas que queiram, elas podem postergar a 31 de dezembro de 2021 50% deste imposto à folha de pagamento e o restante até 31 de dezembro de 2022. Outro ponto importante, isso para manter caixa nas empresas, para que elas não tenham que transferir recursos ao Tesouro Americano. Outro ponto importante, já que muitas empresas estão recorrendo a empréstimos financeiros para se manter, para fazer caixa e se manter on float, né? Ou seja, nos negócios, os juros de empréstimos corporativos, que antes a dedução era limitada a 30%, houve um acréscimo a 50%. Então, ou seja, hoje 50% do que se gasta em juros de empréstimo se pode deduzir aqui nos Estados Unidos, o que não era possível. E outro ponto muito importante que gera também um recebimento de recursos aí, uma transferência direta, efetiva de recursos do Tesouro, do IRS, da Receita Federal Americana, às empresas, é o carryback, ou seja, é carregar prejuízos acumulados dos últimos 5 anos. Com a reforma tributária de 2018, isso foi impossibilitado e o Congresso aprovou essa norma justamente para que se possa eventualmente fazer uma emenda às declarações de impostos anteriores, tá? E com isso solicitar crédito tributário. E aqui nos Estados Unidos, o IRS, uma vez que se tenha um crédito tributário, tu podes escolher se tu vais utilizá-lo como crédito futuro a declarações ou
o IRS te manda uma transferência, um cheque ou transferência bancária para a tua conta. Então, é uma medida também para trazer liquidez a empresas aqui nos Estados Unidos. Outro ponto importante, se tu não demitires um funcionário e deixar ele na ativa, o governo americano pagará 50% das contribuições, ou metade da contribuição de todos os gastos tributários que se tenha nesse funcionário, e para empresas pequenas, que aqui nos Estados Unidos são empresas de até 100 funcionários, esse pagamento é de 100%. Tá? E outro grande programa que foi muito bem sucedido, até no primeiro ele teve duas etapas, porque a primeira etapa que foi liberado, se não me falha a memória, 400 bilhões de dólares, ela terminou em pouco mais de 2 semanas e houve um crédito extra de outros 480 bilhões de dólares agora, que é o programa de proteção aos salários, onde as empresas podem aplicar até 2,5 vezes a sua folha de pagamento, que o governo americano, até 10 milhões de dólares, dá um empréstimo sem garantia, sem absolutamente nenhuma garantia, e sempre quando todo esse recurso for destinado ao pagamento de funcionários ou pagamento de aluguel e despesas relacionadas ao negócio, esse empréstimo será fundo perdido. Ou seja, não vai ser necessário devolver esse empréstimo, ele pode ser utilizado para pagar imposto de renda, como crédito de imposto futuro, e também ele não vai ser considerado renda, ou seja, ele não vai ser transformado em ativo e ser tributado, ele é isento de impostos. Outro ponto importante, que também foi muito utilizado, o PPP, o Paycheck Protection Program, ele foi alvo de algumas discussões, porque ele poderia ser requisitado por empresas de até 500 funcionários, são empresas pequenas e médias, empresas americanas. E ocorreu que muitas empresas com muito caixa, por ser um recurso gratuito, acabaram utilizando, próprias as universidades, Harvard, Yale, acabaram inicialmente pedindo e sendo beneficiárias desse programa. Yale, se não me falha a memória, recebeu 8 milhões de dólares, e diante da repercussão negativa, acabou retornando esse dinheiro ao SBA. SBA, a Small Business Association, é o organismo do governo americano encarregado de conceder todos esses empréstimos à iniciativa privada. E, por fim, também pelo SBA, há um empréstimo de apoio a catástrofes econômicas, esse sim, empréstimo financeiro efetivamente, com juros baixíssimos, 1 ano de absolutamente sem juros, pode devolver o empréstimo ou repactuá-lo por 30 anos com juros fixos, se houver necessidade efetiva de caixa, e os primeiros 10 mil dólares também são a fundo perdido, não há necessidade de regresso. Tá? Então, essas, em essência, foram as grandes medidas que o governo americano tomou às empresas para que elas, não tivessem a necessidade de retirar caixa para fazer pagamento de impostos, e 2, pudessem também ter uma transferência direta de recursos do Tesouro Americano ao caixa dessas empresas, para que elas pudessem se manter nos negócios, se manter fazendo negócios abertas, e também não tivesse uma demissão em massa tão grande. Imaginem, nós estamos falando de gastos próximos a 2 trilhões de dólares, e mesmo com esses gastos, existem 39 milhões de pessoas que ficaram desempregadas em 9 semanas. Então, imagina a magnitude da crise que se está vivendo aqui. Edgar, se puderes passar para o próximo slide, te agradeço. Indivíduos. Aí, perfeito. Outro ponto, isso foi enquanto as empresas, o que é indivíduos, pessoa física, mesma coisa, a declaração era 15 de abril, foi transferida a 15 de julho. Aqui, os contribuintes também precisam fazer pagamentos estimados trimestrais, dependendo do contribuinte, pessoa física. Também foram transferidos de 15 de abril a 15 de julho o primeiro pagamento, para que não existisse a necessidade de descapitalização da pessoa física. Outro ponto importante,
que houve também, que é uma transferência direta de recursos do Caixa do Tesouro Americano, do IRS, aos indivíduos, é um cheque de $1.200 por pessoa, $2.400 por casal. Se tu recebes até $75 mil ano de salário, se tu declaras junto com a tua esposa $150 mil, e essa ajuda de $1.200 vai diminuindo, sendo reduzida até tu ganhar até $99 mil ou quase $200 mil de declaração em conjunto, onde ela cessa. Mas isso também, para a classe média, que é considerada a classe média americana, é muito importante para fazer frente a gastos e despesas. E se tu tens filhos, tu vais ter ainda $500 por filho de depósito nessa transferência. Isso já foi feito para todos os contribuintes. Aqui nos Estados Unidos, o contribuinte que determina o número de conta, ele já recebeu uma transferência bancária, foi muito rápido, em 2 ou 3 semanas. E aqueles que não determinavam o número de conta no próprio tax return, na própria declaração de imposto de renda, iam ao site do IRS, entrar no portal e colocar o número de conta, ou se não, estão recebendo cheques, literalmente cheques, pelo correio, para que possam ir numa agência bancária e retirá-los. Isso também para que a classe média tenha condições de não estar descapitalizada e fazer frente a aluguéis, a comida e gastos essenciais. Aqui nos Estados Unidos também, o que é os despejos, seja de aluguéis ou de hipotecas, eles estão proibidos momentaneamente em função da crise. Tá? Outro ponto importante, que isso é um modelo jurídico um pouco diferente do Brasil. As empresas aqui, as empresas limitadas americanas, elas têm uma modalidade, quando se tem o que é o equivalente a Eireli no Brasil, elas podem ser transparentes para efeitos fiscais. Ou seja, tu tens a figura da empresa de responsabilidade limitada, mas a tributação se dá na esfera do próprio sócio, do próprio dono da empresa. E antigamente, tu tinhas um limite de possibilidade de compensar prejuízo da tua atividade comercial na tua pessoa física de $250 mil. Desculpa, esse limite foi suspenso, foi isento, para que se possa compensar qualquer prejuízo que seja dentro das declarações de impostos da pessoa física. Outro ponto importante, grande parte da poupança americana tem base, da poupança das pessoas físicas americanas, ela tem base nos fundos de pensão privados, tá? Onde uma parte o teu empregador pode pagar, outra parte tu retira do teu próprio salário e vai a esse fundo de pensão sem ser tributado aqui nos Estados Unidos, mas tu tens que esperar até os 72 anos para poder retirar esse recurso sem tributação e sem penalidade. Do contrato tem uma penalidade de 10% e, ademais, a tributação, o ordinary income, o tributo à pessoa, o IRPF, o tributo à pessoa física. O que se fez foi, se é necessário, porque se perdeu o emprego, porque por qualquer que seja a razão, fazer uma retirada do fundo de pensão para que se manter, se retira esse pênalti de 10%, ou seja, hoje tu podes, em todos os estados que declararam emergência, na prática são todos, tu podes retirar esse fundo de pensão sem esse penalty de 10%. E antigamente, tu podias tomar um empréstimo de $50 mil e devolvê-lo. Hoje tu podes também até $100 mil tomar isso como empréstimo, e tem até 3 anos para devolver sem ser considerado ordinary income. Ou seja, realmente, se tu tiveste um problema de fluxo de caixa, tu tomaste da tua poupança pessoal, isenta de impostos, segue isenta de impostos, mas tu tem até 3 anos para devolvê-la, se for o caso, e manter esse benefício. Então, em essência, esses são os principais pontos. Eu sei que nós temos uma linha de tempo curta para conversar sobre todas as medidas, por isso que eu tentei ser o mais breve, o mais objetivo possível. Mas, em essência, esses são os pontos que os Estados Unidos adotaram e vai ao encontro do que o Edgar, dos guidelines da OCDE, que a OCDE comentou. Ou seja, é muito claro o governo americano, através desses pacotes do Congresso, aprovados pelo Congresso, tentaram fazer. Recentemente, a Câmara dos Deputados americana aprovou um novo pacote de $3 trilhões, mas esse é um pouco mais
controverso em função de discussões bipartidárias aqui nos Estados Unidos. Não se sabe se o Senado vai aprovar, e também ajudando estados e demais, mas é o que se pode vir para injetar ainda mais liquidez à economia americana, para que ela possa se recuperar rapidamente a partir de agora dos meses de junho e julho, onde, como eu comentei no início, é onde se espera que nós tenhamos uma evolução a uma nova normalidade, mas alguma capacidade de voltar a frequentar locais e a consumir, como é a base da economia aqui dos Estados Unidos. Né? E fico à disposição. Legal, Bruno, obrigado. Foi ótima apresentação. Sem dúvida, das medidas que a gente já falou, dos Estados Unidos, por enquanto, é a melhor. E queria também já deixar aqui, se alguém tem alguma pergunta, fica à vontade para no bate-papo fazer o comentário, pergunta direto ao Bruno. Deixa eu ver se veio alguma aqui. Como é que eu interrompo isso? Perdão, isso aqui estava aparecendo até agora. Deixa eu fechar. E agora, então, eu queria passar a palavra para a Camille, para a gente conhecer um pouquinho do que o Reino Unido tem feito. E aí já começar a fazer uma comparação entre Reino Unido e Estados Unidos. Camille, por favor, fique à vontade. Obrigada, Edgar. Obrigada, Bruno, pela apresentação sobre os Estados Unidos. Camille, deixa eu vou falar. Por favor, peço mil desculpas, mas eu não fiz a devida apresentação. Aos que não conhecem a Camille, a doutora Camille, ela é Tax Manager na Ernst Young em Londres. Passou muito tempo também pela Holanda, também na Ernst Young, Camille, acredito eu, certo? Na PwC, na concorrência. Para mim, então. Camille tem um LLM em International Taxation pela King's College de Londres e também é membro da DIT. E na Ernst Young ela é Transfer Pricing Manager. Não sei se eu mencionei. Tá bom? Feitas as devidas apresentações, por favor. Bola com você. Obrigada, Edgar. Bom, vou falar um pouco sobre as medidas, o pacote econômico aqui no Reino Unido. O pacote ele abrange diversas áreas, como está acontecendo em vários países, desde injeção de capital a pequenos contribuintes, incluindo conselhos locais, disponibilizando até computadores para pessoas em situação de vulnerabilidade, até empréstimos e financiamentos altamente complexos que levam em consideração a classificação de risco de grandes empresas, o quão bom contribuinte, a classificação desse contribuinte também, e uma série de outras análises. O pacote também inclui a proteção do emprego e diversas medidas fiscais, mas hoje eu vou tentar ser um pouco breve, vou focar só nas medidas fiscais, que eu acho que são mais interessantes para a nossa discussão aqui. As medidas fiscais, elas são basicamente em 3 frentes. O diferimento de alguns impostos. Esse diferimento pode ser automático, as empresas não têm que fazer absolutamente nada, não têm que fazer um pleito. Pode ser um diferimento através de negociação com as autoridades fiscais aqui, que é a HMRC, e a isenção de certos impostos. O diferimento automático ele foi concedido para o VAT aqui no Reino Unido, que, fazendo uma analogia com o Brasil, seria o equivalente a uma combinação do ICMS e do ISS, ou seja, tributo indireto aplicado na prestação de serviços e na venda de produtos. E para períodos de apuração até junho desse ano, o pagamento do VAT ele foi diferido até março do ano que vem, sem nenhuma penalidade ou pagamento de juros e sem prejuízo de nenhuma restituição do imposto também que esse contribuinte pode ter a receber. O outro imposto que teve diferimento é o que eles chamam de Self-Assessment Tax, que é basicamente o imposto de renda da pessoa física, do autônomo ou sócio de empresas, né? Essas pessoas elas têm direito a diferir o pagamento do imposto até janeiro do ano que vem também, e também sem nenhuma penalidade e sem nenhum pagamento de juros. Um diferimento interessante que apareceu aqui é o diferimento com negociação. O que o governo está propondo, basicamente, é uma medida um pouco ampla e flexível,
que é todo contribuinte que está tendo dificuldade no pagamento dos seus impostos ou qualquer dificuldade de caixa, pode entrar em contato com as autoridades fiscais aqui. Tem até uma hotline, né, um canal que eles podem ligar diretamente, explicar a situação deles e quanto está sendo difícil, qual tipo de dívida que eles têm fiscal. Isso é aplicável tanto para o VAT quanto o imposto de renda da pessoa jurídica e encargos trabalhistas das empresas também. E eles podem negociar tanto o parcelamento da dívida, quanto o diferimento do pagamento, né, da dívida, ou isenção, dependendo do caso. Essa é uma negociação caso a caso, ela é confidencial, então a gente não tem acesso ao resultado dessas negociações, mas as autoridades fiscais aqui, elas tendem a ser bem sensíveis, né, à situação do contribuinte, e tentam entender o que é possível, o que não é possível, né. A última frente em termos de benefícios fiscais é a isenção do chamado business rate. O business rate seria o equivalente ao IPTU brasileiro, só que apenas para negócios. Então, por exemplo, lojas, escritórios, fábricas, todo imóvel que é ocupado para um fim comercial, a pessoa que usa o imóvel tem que pagar essa taxa aos conselhos locais. E para algumas indústrias, que são naturalmente as indústrias que foram mais afetadas, né, pela crise, que naturalmente os empregados não podem trabalhar, como a indústria hoteleira, bares, restaurantes, academias, elas vão ter benefício, vão ter acesso a esse benefício, ou seja, elas não vão ter que pagar o business rate esse ano e ano que vem. Então, já é uma grande ajuda para eles. Em termos do Reino Unido, essas foram as principais medidas anunciadas. Outro ponto que a gente está vendo interessante, que é aqui na Europa está acontecendo, né, mais a nível OCDE, países membros, repensar a política de preço de transferência deles. Isso porque, provavelmente muitos de vocês sabem, a política OCDE de preço de transferência ela é um pouco diferente da do Brasil, né? Ela segue uma análise bem econômica, margens realmente de mercado, ou seja, essencialmente aquelas empresas do grupo que estão gerenciando o risco do negócio, que têm capacidade, know-how para fazer isso, seriam as empresas que teriam direito aos lucros ou prejuízos do grupo, né, ao resultado do grupo, do negócio. E as empresas que não estão assumindo esses riscos, elas essencialmente deveriam ficar com uma margem menor, mas uma margem de lucro. É claro que quando a OCDE desenvolveu essas guidelines, ela certamente não estava pensando numa pandemia, e que essas empresas locais teriam dificuldade teriam impacto, né, tão grande que não conseguiriam nem fazer uma margem pequena. E em muitos casos, muitas dessas filiais ao redor do mundo, elas vão acabar tendo prejuízo, na verdade. Então, o que a gente está vendo é um movimento dessas empresas em renegociar com as autoridades fiscais as suas políticas de preços de transferência. E até em que ponto essas autoridades fiscais estão dispostas a aceitar um certo nível de ou perda ou aceitar uma margem menor para essas empresas. Mas esse é um ponto que vale a pena a gente discutir no próximo episódio, quando a gente souber o resultado disso. Bom, eu vou abrir para pergunta. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou passar a palavra para o meu colega. Bom, nenhuma pergunta, então eu vou passar a palavra para o Edgar Santos Gomes. O Edgar, ele é sócio do escritório Terciotti Andrade Gomes Donato. Ele é advogado com LLM em Tributação Internacional pela Universidade de Leiden e ele é cofundador do JET. Obrigado, Camille. Ouvi com atenção os comentários sobre as medidas tomadas no Reino Unido. É interessante que tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos eles permitiram um diferimento bem longo, né? Alguns, Reino Unido, janeiro, pelo que eu entendi do Bruno, Estados Unidos ainda é 2021, 2022 também, enfim, são medidas bastante interessantes. E aí também questão do transfer pricing, a gente vai fazer um webinar sobre o tema e você poderá falar mais a respeito, tendo mais informações, né, Camille?
Então, assim, eu vou contar então, vou tentar, a gente já está até um pouquinho mais adiantado em relação à hora, então eu vou tentar ser breve. Vou pular a parte de como é que a gente no Brasil está enfrentando o coronavírus, questão de isolamento, até porque, como vocês, a maioria está no Brasil, eu acredito que todos saibam que o presidente não conversa com os governadores, que não conversa com os prefeitos, então fica a gente não sabe muito bem como é que está. Alguns estados já estão em lockdown, outros não. Aqui no Rio, em especial, a gente está tentando seguir uma quarentena, questão do isolamento social. E, dito isso, eu vou então já passar direto para o que tem sido feito em termos fiscais, mas não sem antes fazer um disclaimer, que eu acho que talvez todos já saibam, mas não custa nada dizer, que o Brasil a gente tem uma variedade, né, um cardápio muito extenso de tributos. Então, assim, eu não pretendo entrar nos pormenores de cada um deles, do que é cada um deles, de forma muito profunda, o que foi o benefício, e também não ser, por outro lado, nada muito raso, mas eu me coloco já à disposição para depois responder, mando a base legal do que for citado por e-mail, enfim, qualquer dúvida, estou à disposição posteriormente. Aqui no Brasil, eu dividi basicamente 6 medidas, não falei em questão, não separei, não fiz também nenhum slide bonito com o do Bruno e os que virão aí pela frente, mas eu separei 6 medidas, basicamente, sendo a principal delas as reduções de tributos. Tá? E aí a gente vê aqui, nesse sentido de redução da carga tributária, a determinação da alíquota zero do imposto de importação para determinados bens e medicamentos que são utilizados no combate à pandemia. E aí a gente tem o álcool etílico em padrão superior a 70%, determinados desinfetantes, o álcool antisséptico em gel, o famoso álcool em gel aqui brasileiro, artigos de laboratório, farmácia, aparelhos de respiratórios, respiradores automáticos de reanimação. Então, assim, tudo isso no combate, com visa ao combate à pandemia, alíquota zero de imposto de importação. Também, até puxando o que a Camille mencionou, que também foi reduzido a zero a alíquota de imposto de importação em alguns produtos de informática e de telecomunicações. Assim como o IOF crédito no período de 3 meses, salvo engano, de 3 de abril a 3 de junho ou julho, para permitir a possibilidade das pequenas empresas, né, contribuintes, terem acesso a crédito a um valor menos caro, digamos assim. Tá? Adicionalmente, ainda na linha de redução de tributos, de carga tributária, a contribuição de terceiros, que são os serviços sociais autônomos, do chamado Sistema S, SESC, SENAI, SENAT, ela foi reduzida em 50%. E aí, como o Brasil é um país bastante litigante, essas instituições, né, elas foram ao judiciário, conseguiram uma decisão no Tribunal Regional lá de Brasília, suspendendo essa redução de 50%, mas tem 2, 3 dias atrás o Toffoli suspendeu a suspensão, então essa redução está em vigor. Um segundo ponto que eu gostaria de mencionar são aí também muito do que o Bruno e a Camille falou, que são as postergações dos tributos. Aqui foram 2 medidas, na verdade várias, mas a gente tem um método de tributação que é o chamado Simples Nacionais para as pequenas empresas. Você faz o pagamento de todos os tributos devidos de forma simplificada. E aí, para as empresas que estão submetidas à tributação com base no Simples Nacional, houve a postergação do tributo por 6 meses, no que se refere aos tributos federais. Aí, nesse sentido, os pagamentos de abril foram para outubro, maio para novembro e junho para dezembro. Você vê que nenhum aí chegou janeiro, né? Que a Camille falou do Reino Unido e também Bruno falando no ano seguinte. E para tributos estaduais municipais, mais especificamente o ICMS e o ISS, foi para 3 meses. E aí, saindo do Simples Nacional, a gente tem também para as grandes empresas, né? Foi também postergado, mas aí unicamente com relação à competência de abril e março de 2020, os tributos devidos, né, as contribuições previdenciárias devidas pelo empregador sobre folhas de salários, folhas de pagamentos, a contribuição para o COFINS e para o PIS. Tá? Esses prazos foram postergados para julho e setembro de 2020. Também foram postergados prazos para pagamento de contribuições devidas por produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas e agroindústrias, mas ficaram de fora o imposto de renda da pessoa jurídica e a CSL. E havia uma expectativa muito grande aqui no Brasil de que fossem ser incluídos também esses tributos
mas mais ainda de que essa postergação fosse pelo prazo de 3 meses. Isso porque, em 2012, foi editada uma portaria do Ministério da Fazenda dizendo que os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil seriam postergados em 3 meses, tá? Quando fosse reconhecido o estado de calamidade, que já foi reconhecido aqui por todos os estados. Essa medida de postergação demorou um tempo para ser adotada aqui no Brasil e isso motivou o ingresso de diversas medidas judiciais, com muitas liminares sendo deferidas em favor dos contribuintes. A partir do momento que essa medida foi instituída, essa postergação de 2 meses do PIS, da COFINS, das contribuições previdenciárias, a gente passou a ver o indeferimento de liminares novas e a reconsideração daquelas que haviam sido deferidas. Mas o curioso, e eu queria chamar a atenção, é que a gente se deparou lá no escritório com 2 casos inusitados, pelo menos. Num deles, a decisão dizia que, olha, que os sócios, inclusive, eles podem emprestar o dinheiro para a sociedade e, quando tudo acabar, a sociedade devolve, como se fosse muito simples, né? Todo mundo está com dinheiro sobrando para fazer empréstimos. E um outro, que talvez seja mais grave ainda, foi um procurador, não me lembro se era do município, estado, enfim, fazenda, dizendo que não, que a empresa tem que quebrar mesmo, pode pedir a falência, problema algum. Então, assim, ainda falta um pouquinho de sensibilidade aqui, em algumas situações. Bom, mas indo adiante, a gente também tem a postergação dos tributos devidos sobre serviços de telecomunicação, e aí eu estou falando da taxa de fiscalização de funcionamento, da Condecine e da contribuição para o fomento de radiodifusão, que é a CFRP. Tá? Acho que de contribuição de postergação de tributos vigentes é isso, mas a gente também tem uma outra medida que foi adotada aqui pelo Brasil, que foi a postergação do prazo para pagamento de parcelamentos. Parcelamentos, seja aqueles ordinários, seja parcelamentos, parcelamento, até falando para José, Thiago, Bruno, não sei se vocês estão familiarizados, mas aqui o contribuinte deixa de pagar, e é bastante até comum que a cada 2, 3, 4 anos fosse instituído um parcelamento que havia um perdão, uma redução da multa e dos juros devidos. Então, era muito comum a quantidade enorme de parcelamentos e esses parcelamentos eles tinham parcelas fixas, né? Então, a possibilidade de postergação desses pagamentos é muito importante, porque a receita dos contribuintes toda diminuiu, mas aquele valor a pagar continuava alto, né? Muitas vezes impossibilitando o pagamento, sendo que no Brasil você fica 3 meses alternados ou 2 seguidos sem fazer o pagamento, você pode ser excluído do programa. Tá? Então, aí, de modo geral, esses parcelamentos, os de maio, as parcelas vencidas em maio foram postergadas para agosto, junho, outubro e julho, dezembro de 2020. Um terceiro item que, dentro da linha que eu fiz de divisão de 6 medidas, eu chamo de postergação, prorrogação do prazo de validade das certidões de regularidade fiscal. Não acredito que tenham muitas empresas precisando para fins de licitação nesse momento, mas é sempre bom você ter a sua certidão válida, né, vigente, até porque eu acho que essa foi uma medida importante para evitar mais processos judiciais, porque tudo está andando a passos mais devagar, né? Então, as certidões certamente iriam vencer e potencialmente teríamos novos mandados de segurança pedindo a postergação desse prazo. E aí, essas medidas, elas basicamente postergaram as certidões por 90 dias ou 60 dias, e a condição geralmente era que, olha, a sua certidão tem que estar vigente na data da publicação dessa norma, ou eventualmente no prazo ali da pandemia, difícil dizer da pandemia, mas num prazo, numa janela específica. Então, essa eu chamo de medida 4. Medida 3, perdão. A medida 4 são a postergação, não, a suspensão, mais especificamente dos prazos processuais. E aí, falo do Brasil, como eu falei, já é um país muito litigioso, né, muito contencioso. E aí, logo no início, lá em março, meados de março, não me recordo a data, foi dito que todos os prazos... outro ponto importante é que a gente tem ainda processos físicos, tá? Processos judiciais físicos, administrativos também, onde você vê aqueles, sei lá, um calhamaço de folhas, mas a gente está migrando para o processo eletrônico. Independente disso, o fato é que todos os prazos foram postergados para o dia 30 de abril, e aí tinha um feriado no meio, dia do trabalho, o fato é que eles voltaram a vigorar para dia 4 de maio, para os processos eletrônicos, e para os físicos foi, se não me engano, até dia 14.
Depois disso veio uma nova postergação e aí os processos físicos estão postergados para 31 de maio. Tá? E também são postergados automaticamente os prazos, seja físicos ou eletrônicos, nos estados em que foi reconhecido, foi decretado o lockdown. Não vou cansar vocês mais com questões de suspensão de prazos, mas fato é que processos administrativos também estão com prazos suspensos, processos de CARF, que é o nosso Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais relativos aos tributos federais, também estão suspensos, foram até 30 de abril, agora está dia 29 de maio. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu também os eletrônicos, mas enfim, vamos seguir, porque eu ainda tenho um pouquinho para falar e provavelmente eu já esgotei meu tempo. Então, aqui indo para o item 5, item 5, eu já vi uma pergunta aqui, a gente responde em breve, Paulo. Mas voltando para o item 5, a gente também teve uma prorrogação do prazo de obrigações acessórias. Muitas, aqui no Brasil, a quantidade de informações que a gente presta para as autoridades fiscais é muito grande. Então, diversas das declarações no âmbito das pessoas jurídicas foram postergadas, tá, o prazo para prestação das informações, para apresentação das declarações, e especificamente para as pessoas físicas, eu acho que talvez aqui seja mais interessante dizer, o prazo para apresentação da declaração de imposto de renda, que vencia em 30 de abril, foi postergado para 30 de junho, tá? E da DCBE, que é uma declaração que a gente apresenta ao Banco Central para os residentes fiscais no Brasil com patrimônio no exterior superior a $100 mil, foi postergada para agora, final do mês. Isso até gerou muita ansiedade nas pessoas físicas, porque eles gostam de ter contato com o advogado, gostam de imprimir a documentação toda, e essa medida foi quase ali em cima do laço, que ela foi postergada. A gente viu bastante ansiedade, bastante agonia até dos contribuintes que tinham essa obrigatoriedade de apresentação dessa declaração. Tá? Bom, declaração de ajuste anual da pessoa física, já falei, final de 30 de junho também foi uma medida bastante importante, porque você pode fazer com calma, ainda que seja no home office não seja a mesma coisa, foi bom a postergação. E aí eu chego na última medida, que é o que eu chamo de item 6, que esse eu não sei dizer muito bem, não soube definir um título bacana, mas eu diria que é uma atenuação, talvez, um abrandamento das medidas de cobrança do contribuinte. E aí, nisso aqui, eu digo basicamente que os prazos de cobrança foram suspensos por 90 dias, prazo para encaminhamento de certidões de dívida ativa para cartórios de protesto, instauração de novos procedimentos de cobrança, a rescisão dos parcelamentos especiais, que eu falei que você pode ser excluído, todos postergados por 90 dias. Então, assim, eu acho que o fisco percebeu, o governo percebeu que o contribuinte não estava em condições de cumprir com seus prazos, cumprir com suas obrigações, então também suavizou, permitiu chamar de novo de abrandamento das medidas. Ainda nesse contexto, a gente tem uma novidade até no Brasil, que é a transação. Agora, o Brasil, você pode ter uma possibilidade do contribuinte transacionar, chegar a um acordo com as autoridades fiscais. E aí tem uma transação especial, tá, que foi justamente por conta dos efeitos negativos da pandemia, a PGFN percebeu que faria sentido você possibilitar e aí é por adesão, você tem que aderir aos termos, né, mas possibilitar vou chamar de renegociação, mas um acordo para fazer o pagamento de dívidas em aberto. Aí, basicamente, você tem que pagar 1% do valor do total dos débitos, em até 3 vezes, e para pessoas físicas, você pode pagar depois do saldo em 142 vezes, que é bastante coisa, e para pessoas jurídicas, o saldo são 81 meses, tá? Excluindo débitos previdenciários, cujo prazo máximo são 60 meses. Aí, por fim, também, já me alongando demais, provavelmente tendo passado meu tempo, eu chamo a atenção para um outro benefício aqui já no âmbito do município do Rio de Janeiro bastante interessante. Também é uma mistura, entendo eu, de gerar recursos com, não sei se é uma redução da carga tributária, mas o fato é que aqui no Rio de Janeiro, o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade, né, sobre os imóveis urbanos, você pode pagar o saldo remanescente, acho que são 6 parcelas aproximadamente, com desconto de 20%, sendo que no início do ano o desconto dado para a prefeitura pela prefeitura de 7%. Então também tem essa possibilidade de você se beneficiar desse desconto. E aí, por fim, o que eu quero também chamar a atenção é que, embora todo mundo esteja de home office, é impressionante que
as autoridades fiscais, enfim, os cartórios, está todo mundo funcionando mesmo, estão respondendo os e-mails, a gente está podendo apresentar impugnações administrativas pelo sistema da Secretaria Estadual de Fazenda. Semana passada a gente impetrou um mandado de segurança por e-mail, então está funcionando tudo bem direitinho aqui no Brasil. Então, espero não ter ultrapassado muito o meu tempo. Quero passar aqui a palavra. Vou até responder, Paulo, já vi sua pergunta. Eu só estou meio ruim com a internet, mas vamos ver se tem alguma posição sobre um possível refis a nível federal. Paulo, eu não acho que tenha um refis em breve. Eu acho que o caminho vai ser a transação. Uma das justificativas para a transação é justamente para evitar aquela quantidade de refis o tempo todo, que incentivaria o bom contribuinte a parar de adimplir com os seus tributos, a parar de pagar, porque ele saberia que logo depois você teria um refis, geralmente no final de cada governo, né, quando ele precisa fazer caixa. Então, não acredito que tenha um refis em breve, mas a transação, que é o que eu mencionei agora, não só essa específica para a Covid, que é mais benéfica, você tem uma dilação maior de prazo para pagamento, mas eu acho que o caminho não é o refis, seria a transação, tá? Bom, dito isso, eu quero passar a palavra agora para o José Guerra. O José ele é sócio da CCSL Advogados, em Portugal. Tem um LLM em Tributação Internacional na Universidade de Leiden. E, José, bola com você. Vamos lá. Obrigado, Edgar. Queria também agradecer ao Getty pelo convite, pelo simpático convite, e também a toda a gente que nos está aqui a ouvir e a partilhar também um bocadinho este tempo connosco. Eu vou, se calhar, projetar aqui a apresentação de 2 slides que preparei para esta nossa conversa. E se calhar, antes de entrar aqui diretamente nos slides, alguns comentários prévios. Desde já peço ao Edgar, se houver alguma coisa que não esteja clara naquilo que eu estou a dizer, ou se for muito depressa, que me levante a mão para eu ter atenção a esse aspecto. Mas você já sabe como é que é, não é? Já fizemos isto várias vezes, então você já ficou habituado. Eu acho que as medidas que eu vou falar, e depois de ouvir o Bruno, a Camille e o Edgar, acho que os países acabam por estar todos muito perto, ou todos a seguir de muito perto daquilo que são as recomendações da OCDE. Ou não temos muita imaginação, porque as medidas não andam muito longe umas das outras em termos de conteúdo. Há de facto uma diferença relevante em termos de se calhar perspectiva temporal ou posicionamento perante esta questão, que tem a ver com algumas medidas que são mais estruturais ou mais conjunturais. Eu ouvi com atenção o que explicou a Camille e o Bruno sobre as medidas nos países respectivos e nota-se, como dizia o Edgar, que as medidas são um bocadinho mais estruturais, de longo prazo, não são coisas aqui metidas para 2 ou 3 meses só para ajudar a passar o pico da crise, mas são efetivamente medidas que permitem não só passar este momento, ou tendencialmente serão medidas que não só permitem passar este momento, como permitem depois também recuperar e sair da crise e voltar ao normal. As medidas que nós temos em Portugal até à data são essencialmente medidas de curto prazo e, portanto, são as medidas de emergência, de urgência, portanto, aquelas que de repente nós entramos todos em lockdown, portanto, em estado de emergência, todo o mundo foi para casa, fecharam as lojas, fechou o comércio, fechou os restaurantes e de repente fechou a economia. E, portanto, o Estado o que fez foi um conjunto de medidas, eu vou focar só nas tributárias e nas financeiras, não vou falar de outras, mas um conjunto de medidas que se destinou essencialmente a garantir liquidez imediata às empresas e às pessoas. Faltará, nós entramos agora há cerca de uma semana na segunda fase e, portanto, estamos a sair de casa, os restaurantes começaram a abrir, etc. Portanto, o Primeiro-Ministro, que é o equivalente ao Presidente da República, tem passado uma mensagem de que vocês têm que ir para os restaurantes novamente e sair à rua novamente, etc. Portanto, vamos entrar nessa fase e vamos ver o que é que o Governo tem porque agora, quer dizer, eventualmente terá passado o pico, esta fase mais contida,
mas isto teve um impacto muito negativo na economia e, portanto, é necessário que nós voltemos a subir. Do ponto de vista económico, os números variam muito, é muito difícil ter uma noção muito clara, mas estamos claramente a falar de uma quebra do PIB, provavelmente de 2 dígitos. Como toda a gente sabe, Portugal é um país com um foco muito grande no turismo, nos últimos anos com investimento internacional, etc. E, portanto, todas estas contingências acabam por ter um impacto muito, muito forte nessa questão, embora de alguma forma Portugal até possa ter saído reforçado ou com uma imagem reforçada face nomeadamente a Espanha e a Itália pela questão de saúde pública, pela forma como lidou com a questão da saúde, embora isso também naturalmente vai ter um impacto negativo do ponto de vista económico. Mas, entrando aqui nas medidas tributárias propriamente ditas, eu destaco aqui 3 conjuntos de medidas. Depois, lá dentro, cada uma tem os seus detalhes, etc., mas há essencialmente 3 conjuntos. A primeira, que é muito idêntica àquelas que nós já falámos e que o Edgar destacou no Brasil, que tem a ver com o fracionamento, com esse parcelamento do pagamento dos impostos. Estamos a falar essencialmente daquele imposto que as empresas têm que recolher para depois entregar ao Estado, quando pagam o salário ou quando pagam outras entidades, do IVA, que eu acho no Brasil que será equivalente ao ICMS, não tenho a certeza, posso estar a dizer um grande disparate, mas mais ou menos, pronto, ok. E as contribuições para a segurança social. Portanto, isto no fundo é aquele dinheiro que as empresas todos os meses têm que guardar para entregar no mês seguinte. E, portanto, estas medidas neste momento permitem que as empresas guardem alguma liquidez momentaneamente para poderem fazer face aos custos com a pandemia. Naturalmente que isto são só adiamentos da obrigação de pagar e, portanto, daqui a 3 ou 6 meses nós vamos ver qual é que é o impacto real que isto tem, porque eventualmente vai haver empresas que se calhar não chegam daqui a 6 meses ou não vão ter dinheiro daqui a 6 meses quando chegar à altura de pagar esses montantes e, portanto, aí se calhar vamos ter que ter algum ajuste. Por outro lado, para além destes fracionamentos, nós temos também medidas de isenção de imposto sobre o consumo, que é o IVA, e de outros impostos especiais sobre o álcool, etc., que são essencialmente destinadas à importação e à produção de equipamentos de proteção individual, as máscaras, o gel, alguns materiais que são necessários para fazer os exames de Covid, etc. E por último, aqui nas medidas tributárias temos o adiamento de algumas obrigações tributárias, o adiamento da obrigação de entrega da declaração de imposto de renda, de alguns pagamentos do imposto de renda da pessoa jurídica, das obrigações que os contadores têm que cumprir em nome das empresas, essencialmente também numa lógica de que se estamos todos em casa é mais difícil portanto, cumprir estas obrigações com a normalidade que de outra forma teríamos. E isto são essencialmente medidas do ponto de vista tributário, portanto aquelas que visam aliviar a carga fiscal sobre as empresas, e aqui essencialmente sobre as empresas, também há algumas que se aplicam à pessoa física que é um prestador de serviços, mas são essencialmente medidas sobre as empresas. Por outro lado, nós temos medidas de apoio financeiro, portanto um bocadinho se calhar equiparáveis, não tão eficazes provavelmente, mas equiparáveis àquelas que o Bruno referia, do cheque, que hoje em dia tem estado muito popularizado nos Estados Unidos, as pessoas receberem dinheiro efetivo para poderem gastar na economia. E nós aqui temos essencialmente os apoios às empresas e os apoios às famílias. Nos apoios às empresas, o que nós temos, o grande destaque vai para um conjunto de linhas de financiamento que o Estado criou, que na verdade são linhas de financiamento oferecidas pelos bancos, portanto são linhas de financiamento da banca comercial normal, mas com uma garantia de entre 80% a 90% do Estado. Portanto, o que isto quer dizer é que os empresários não têm que prestar garantias pessoais ou que arranjar património para cobrir essa garantia, o próprio Estado garante esse empréstimo. É um empréstimo normal, comercial, mas garantido pelo Estado. Estas linhas que foram anunciadas, há várias linhas para vários setores, têm tido vários problemas, elas acabam por esgotar muito rapidamente e o processo para aprovação é muito lento. Só para vos dar uma ideia, nós temos com estas linhas abertas há cerca de 2 meses, se não me engano, e eu conheço muito pouca gente com créditos aprovados. Pessoas que submeteram o pedido no primeiro dia, na primeira semana, que se calhar o banco até aprovou,
mas que depois a entidade pública que tem que validar esta questão da garantia do Estado não aprova, manda para trás, fica muito tempo lá e, portanto, efetivamente isto na prática não tem funcionado muito bem, portanto, ao passo, tanto quanto eu entendo, nos Estados Unidos as pessoas efetivamente têm recebido os cheques, aqui tem sido mais esta ideia de que se pode ter acesso ao financiamento, mas na verdade isso não tem acontecido. Ainda no apoio às empresas, o Estado também assumiu um compromisso o Estado tipicamente é um mau pagador, paga tarde, paga demorado, e portanto assumiu aqui um compromisso de pagamento das dívidas em contratos, em contratos públicos e outros equivalentes, também novamente numa lógica de garantias às empresas. Por último, no que respeita ao apoio às famílias, eu aqui falo de apoio às famílias, mas elas na verdade são medidas de apoio às empresas. O que é que são medidas de apoio às empresas para preservação dos postos de trabalho ou para preservação de rendimento na pessoa física. E portanto o que temos aqui temos um regime simplificado para que as empresas possam dizer, cara, eu fechei a minha fábrica, eu tenho 100 trabalhadores, fechei a fábrica, eu não preciso destas pessoas aqui, porque elas não estão cá a fazer nada, nem podem cá vir, porque temos o estado de emergência, todo mundo tem que ficar em casa, e para além disso eu também não tenho receita, não tenho como pagar os salários dessa gente toda. E então o Estado o que diz é as pessoas podem ir para casa e ficar sem trabalhar, recebem uma parte do seu salário, portanto recebem 2/3 do salário normal, e desses 2/3 o Estado paga 70%. Paga às empresas, portanto ainda assim há aqui um efeito financeiro, porque as empresas têm que fazer o pagamento e depois esperar que o Estado lhes pague, e como já vimos desta minha conversa, o Estado acaba por sempre pagar mais tarde do que devia e criar aqui um problema de gestão de caixa que não tem sido fácil. E depois temos estes subsídios para profissionais liberais. Profissionais liberais são pessoas físicas que têm uma atividade económica, os advogados, os consultores, os médicos, etc., e também subsídios para pessoas que, ainda que pudessem trabalhar, que os negócios continuem ativos, ou que as empresas continuem ativas, que as lojas continuem ativas, mas têm que ficar em casa a tratar de familiares. Familiares que estão doentes, ou porque têm filhos que não podem ir para a escola porque as escolas estão fechadas, e portanto acaba por ser aqui um conjunto de medidas que às vezes têm como destinatário direto as empresas, às vezes têm como destinatário direto as pessoas, mas têm como objetivo a salvaguarda dos postos de trabalho e dos rendimentos, porque a alternativa aqui seria as empresas dizerem, cara, eu não tenho como manter essa gente toda, eu vou despedir, e depois, quando isto passar, se passar, a gente logo vê como é que fará. Até porque uma das contrapartidas destas medidas é que eu não posso, ou seja, se eu aderir a estes regimes e tiver estes benefícios do Estado, eu não posso despedir ninguém até ao final do ano. E, portanto, fica aqui marcado este objetivo de salvaguarda dos postos de trabalho. E é essencialmente isto, ou seja, eu não me queria alargar muito mais, também para dar aqui tempo ao Tiago, em relação a algum outro ponto em relação à parte portuguesa, ao comentário ao que eu disse, também, naturalmente, à vontade. Obrigado. E eu vou parar aqui de partilhar a minha. Zé, obrigado. E algumas semelhanças com Portugal com o Brasil, e, notadamente a dificuldade, talvez, aí de obtenção de benefícios, né? Você mencionou que algumas pessoas pediram no dia 1 e até hoje não conseguiram. Mas, enfim, muito interessante. Obrigado. Não sei se estão me ouvindo, está aparecendo aqui que minha conexão com a internet está instável. Está funcionando? Vocês estão me ouvindo? Ninguém está me ouvindo. José? Bom, está cortado, não ouvi nada. É o que eu imaginei. Apareceu aqui que a conexão estava ruim. Zé, obrigado pela apresentação. Eu vou passar a palavra para o Tiago, o Dr. Tiago Graça. Tiago, ele é advogado no CMS Rui Pena e Arnaud. A área de prática do Tiago é África lusófona e vai nos contar um pouquinho sobre Angola e Moçambique. Tiago, por favor.
Depois o Edgar vê na gravação o agradecimento que eu tenho a fazer-lhe a ele e ao Getty. Muito obrigado por me terem convidado para falar um pouco sobre as medidas fiscais na África lusófona. Eu vou colocar aqui, compartilhar a tela. O meu maior desafio é falar-vos de 3 países em 10 minutos, mas eu vou fazer o possível para ser o mais sucinto que for possível. Portanto, basicamente eu vou-vos falar sobre Angola, Moçambique e Cabo Verde. As medidas adotadas nestes países são um pouco na linha daquilo que foi falado, acabou por ser falado agora pelo Zé Miguel e também pelo Edgar em relação ao Brasil. Ao contrário dos Estados Unidos, não temos aqui medidas conjecturais, são todas medidas urgentes para fazer face à pandemia. Neste primeiro momento, eu diria que as medidas, há 5 tipos de medidas que nestes 3 países, e basicamente as medidas de matéria fiscal serão relativas à suspensão de prazos judiciais, a prorrogação do prazo de cumprimento de obrigações tributárias, o adiamento do pagamento de alguns impostos, a dispensa de pagamento ou créditos fiscais em alguns impostos muito específicos, e depois algumas medidas de apoio direto à pessoa física, mas que são muito limitadas. Eu fazia-vos uma pequena história do que é que se tem passado nestes 3 países. Em Angola, o estado de emergência foi declarado a 27 de março, houve uma obrigação de confinamento e de quarentena, mas tal como provavelmente sofrerão no Brasil, as pessoas em Angola, tal como em Moçambique, é muito difícil manter as pessoas em casa, porque as pessoas necessitam de trabalhar para ganhar o seu dinheiro para o dia a dia, e portanto é muito difícil obrigar a que as pessoas se mantenham em casa. Em todo o caso, existem muito poucos casos confirmados de coronavírus em Angola, mas a capacidade de testar a população também é muito limitada, portanto, na realidade é difícil perceber o que é que se está a passar em termos da doença. Os serviços foram numa primeira fase, os serviços administrativos numa primeira fase todos fechados e agora estão a ser parcialmente reabertos. Aguardamos um pouco o que é que acontecerá para a semana, uma vez que o estado de emergência se manterá até dia 25 de maio. Aproveitando esta fase, o Governo tomou algumas medidas que são importantes, mais do que medidas fiscais, mas que serão medidas de facilitamento do investimento no país, e quem conhece Angola saberá que Angola é um país muito complicado para o investidor estrangeiro, mas basicamente foram aqui revogadas a uma legislação de licenciamento de contratos, que é sempre muito difícil retirar dinheiro de Angola, e este era um entrave. Foi eliminada uma taxa de 10% de imposto que era obrigatória no pagamento de serviços ao estrangeiro. Depois também uma revogação de algumas medidas como necessidade de alvará comercial e registro estatístico, que são coisas burocráticas para o registro das empresas no país que não ajudam em nada. Foi também criado um canal único de investimento e, portanto, houve aqui mais do que medidas fiscais, houve medidas de facilitação de negócio, e estas sim poderão ser de alguma forma consideradas como medidas conjunturais para o futuro do país. Em termos de medidas fiscais específicas, eu elenco-as aqui, não vou falar em muito detalhe, penso que não merecerá a pena, mas é muito parecido com aquilo que aconteceu também em Portugal, no Brasil e nos países que vocês também falaram. Portanto, há uma extensão do prazo limite de pagamento de imposto industrial, é o imposto de empresas que as empresas pagam. Portanto, extensão de pagamento de imposto, foi concedido um crédito fiscal para IVA que os contribuintes suportam na importação de bens que são utilizados para a produção de bens de primeira necessidade. Depois houve também um deferimento do pagamento da contribuição de segurança social, que é a Previdência Social, não sei qual é que será o nome indicado e que é utilizado aí no Brasil, mas é a proteção social dos trabalhadores. Portanto, houve um deferimento do pagamento, dando, portanto, às empresas a possibilidade de utilizar estes fundos para outro tipo de coisas. Houve aqui uma medida
que é esta medida de suspensão do pagamento da contribuição para os trabalhadores. Portanto, esta contribuição social é paga pelos trabalhadores e pela empresa, e o Estado abdicou da parte dos trabalhadores, são 3%, não é significativo, mas foi a medida que foi adotada. Também existem aqui uma isenção generalizada de IVA e de direitos aduaneiros, customs duties na importação de mercadorias e bens, que são agora essenciais para fazer face à pandemia, e uma possibilidade de regularização a posteriori de alguns impostos e devidos na importação de bens, também considerados essenciais. Em relação à suspensão de prazos, houve uma suspensão de prazos judiciais e uma suspensão de prazos de caducidade e prescrição durante esta fase de estado de emergência, por assim dizer, e a administração tributária também permitiu que um adiamento do pagamento, ou um pagamento faseado do imposto predial urbano, que é o imposto devido pelas pessoas que detêm bens imóveis, portanto é um imposto de propriedade. Passando rapidamente para Moçambique, digo-vos também que o estado de emergência foi decretado a 20 de março, manter-se-á até 30 de maio. Os serviços estão a funcionar como que a meio gás, não existem muitos casos confirmados, mas mais uma vez existe uma dificuldade muito grande de testar e, portanto, não se sabe ao certo qual é que é o verdadeiro impacto da doença, mas a economia está um pouco paralisada também, tal como acontece em Angola. As medidas que o Estado moçambicano tomou não foram muito significativas, mas basicamente há aqui uma dispensa do pagamento. As empresas têm que fazer um pagamento por conta, portanto um pagamento antecipado do imposto ao longo do ano, e portanto houve uma dispensa deste pagamento e portanto as empresas terão que tratar do pagamento do imposto apenas em 2021, não têm que fazer estes pagamentos por conta e podem adiar um pagamento especial por conta, que é um outro adiantamento de imposto para o último semestre do ano, para o primeiro semestre do ano que vem. Existe também aqui uma medida de possibilidade de limitação de regularizar a situação fiscal, portanto isto não funciona muito bem, vamos ver como é que isto ocorrerá. Passando aqui também em revista mais duas medidas breves, há uma medida de facilitação aduaneira e, portanto, a regularização de impostos aduaneiros na importação será adiada por 90 dias, portanto as pessoas poderão ter esta facilidade de liquidez e há também uma suspensão generalizada de prazos judiciais. Passando muito rapidamente para Cabo Verde, que não estava no programa, mas que eu aproveitei para mencionar aqui também. Portanto, Cabo Verde tem estado de emergência desde 28 de março, Cabo Verde tem 10 ilhas e nesta fase apenas a ilha de Santiago, onde se situa a capital, que é a praia, se mantém em estado de emergência, o resto das ilhas estão abertas, por assim dizer, e existem cerca de 350 casos confirmados. Cabo Verde tem uma maior capacidade de testar do que Angola e Moçambique, é um país dessa forma, nessa medida um pouco mais desenvolvido. Aproveitaram agora também a aprovação nas últimas semanas, fizeram uma reforma de impostos bastante significativa e estão a alterar uma série de impostos, mas em termos de medidas para fazer face à pandemia, as medidas são um pouco parecidas com o que acontece nos outros países, portanto uma moratória generalizada do pagamento dos impostos, uma prorrogação dos prazos para o cumprimento das obrigações de entrega de declarações fiscais e também aqui um adiamento dos pagamentos por conta, portanto da mesma forma que aconteceu em Moçambique, também acontece aqui em Cabo Verde. E tal como foi falado pelo Zé Miguel em relação a Portugal, que as retenções na fonte de impostos podem ser também adiadas e, portanto, dando uma capacidade de maior liquidez para as empresas fazerem face a esta situação. O mesmo acontece aqui em relação ao pagamento do IVA. Os processos executivos ficaram suspensos, tal como também aconteceu, por exemplo, em Portugal e em Moçambique. E as empresas também estarão isentas do pagamento das contribuições para a Segurança Social. E, portanto, durante este estado de emergência foi decretado um período de férias judiciais e os prazos também estão todos suspensos. Isto aplica-se hoje em dia apenas à ilha de Santiago.
E, portanto, era um pouco esta nota que eu tentei ser o mais sucinto e rápido possível. Espero que tenha sido entendido por todos e estou disposto a responder a qualquer pergunta que possam ter. Tiago, obrigado. Eu vou aqui fazer mais uma enquete e eu tenho uma pergunta que eu queria fazer ao Tiago. Você mencionou, Tiago, e não é nem tributária ela, nem fiscal, mas você falou, salvo engano, nos 3 países que o estado de emergência ficaria até pelo menos 29 de maio. Qual a sua sensibilidade em relação a isso? Você acha que ele vai ser postergado? 29 de maio é o fim de semana agora. Sim, é assim, em relação a Cabo Verde, muito provavelmente não será, porque os casos são muito limitados, estão fixados na Ilha de Santiago e penso que estão controlados há vários dias que não existem casos novos. E penso que existiram talvez 3 mortes ao longo de todo este processo. Em relação a Angola, contabilizadas, não é? Contabilizadas, exato. Em relação a Angola será quase de certeza prorrogado o estado de emergência, que terminaria no dia 25 de maio, que é a segunda-feira que vem, portanto aguardamos amanhã, penso que é amanhã ou seria hoje à noite, uma decisão por parte do Presidente. E em relação a Moçambique, a informação que eu também tenho e daquilo que falei até hoje com alguns colegas em Moçambique é que acontecerá o mesmo. Os países, Moçambique inicialmente pensava que o pico da pandemia seria em janeiro do ano que vem, portanto eles estão ainda muito longe do que acontece, por exemplo, em Portugal, como o Zé Miguel também explicou, que nós estamos já numa fase de desconfinamento e em Angola e Moçambique as coisas não são assim, não estão assim. Entendi. Bom, eu vou dar seguimento aqui à enquete, porque apareceu uma pergunta do Daniel Cordeiro. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Então, Zé Miguel, fica à vontade, você começa, mas eu queria ouvir a opinião de todos. Até porque... eu faço só um comentário rápido, se me permite, Edgar, que é... Fica à vontade. Eu acho que é uma excelente pergunta. É um tema que em Portugal já várias pessoas têm perguntado, porque há pessoas que vivem fora muitas vezes por questões fiscais e que acabaram por ficar retidas em Portugal e correm o risco, tendo em conta que continuam a existir muitas restrições de viagem, correm o risco de ficar, de passar os limites dos dias necessários para se considerar residente fiscal em Portugal. Mas eu acho que aqui, sem desprimor nenhum para o meu país, mas acho que isto também é revelador do nível de sofisticação das administrações fiscais, de alguma forma. Ou seja, Portugal, tanto quanto eu saiba, não sei, Tiago, se tu tens alguma outra ideia, mas tanto quanto eu sei, ninguém se pronunciou sobre isto. Ninguém sequer pensou no tema, ninguém falou, ninguém se preocupou, nada. Eu sei que o UK já tem orientações sobre isto, não sei o detalhe, a Camille explicará um bocadinho mais, mas sei que tem, porque tem regimes particulares dos res non dom em que isso é muito relevante. Tenho ideia que os Estados Unidos também têm, também porque são relevantes, é muito relevante o tempo, o detalhe que se passa lá. Em Portugal não é que não seja, é só que de facto, provavelmente não é esse o foco principal da preocupação. Mas é uma excelente pergunta. Eu diria, em complemento com o Zé Miguel, 2 coisas. A primeira é que, efetivamente, este assunto, ainda há cerca de uma semana, o discutimos internamente e efetivamente, é muito interessante e acabamos por não há qualquer orientação do Fisco, portanto, não se sabe muito bem o que é que o Fisco pensará sobre isto. E complemento com outro tema que tive analisado também a semana passada, que é a situação de pessoas que necessitavam de sair do seu país de origem antes dos 6 meses e que por essa razão tiveram que adiar a decisão de mudança de residência fiscal durante o ano de 2020 para 2021, porque não vão conseguir comprovar que estavam em Portugal à data do 1 de junho ou 30 de junho de 2020, porque as fronteiras estão fechadas e não há forma de entrar. E, portanto, não sei se o Estado português algum dia vai questionar isso para a frente, mas também é um tema interessante. Perfeito. Esse é um ponto que eu só complemento aqui, como o José comentou, aqui nos Estados Unidos,
Primeiro que a contagem de dias para obtenção de residência fiscal ela é um pouco distinta da grande maioria dos países. Tá? O primeiro ponto é, se tu és cidadão americano, se tu és green card holder, se tu tens green card, mesmo que tu não vivas nos Estados Unidos, tu tens a obrigação tributária de declarar e recolher impostos aqui nos Estados Unidos para o resto da vida. O segundo ponto é aqueles que têm um visto de trabalho ou que passam um determinado período aqui nos Estados Unidos, existe uma média móvel de 3 anos para dar 183 dias, ou seja, toma-se deste ano corrente o dia e multiplica-se por 1, do ano passado por 1/3 e do ano anterior por 1/6. Essa soma não pode dar 183, o que na prática faz com que uma pessoa não possa estar 122 dias por ano nos Estados Unidos. Do contrário, ela mesmo com visto de turista é considerada residente fiscal americana. E o IRS, dia 21 de abril, ele publicou um Revenue Procedure, que é o equivalente a uma instrução normativa na Receita Federal do Brasil, onde o IRS estabelece que todas as pessoas que ficaram presas nos Estados Unidos em função do COVID-19, eles poderão ter 60 dias a mais de prazo para contar neste ano. Ou seja, esses dias começam entre 1º de abril entre 1º de fevereiro e 30 de abril, ou seja, você pode começar a contagem 60 dias corridos para descontar e não ser considerado dessa forma residente fiscal americano. Então, só para complementar como essa questão é tratada aqui nos Estados Unidos. Eu só complementaria com um ponto, eu acho que essa questão do trabalhador, né, do empregado trabalhando remotamente, ela é interessante também do ponto de vista de reconhecimento de estabelecimento permanente nesses países em que esses empregados estão trabalhando remotamente, né? São empregados que estão reportando a matriz, estão gerando receita, e a gente não sabe ainda qual vai ser o posicionamento das autoridades fiscais em relação a isso. E também em relação à substância de certas empresas, é muito comum holdings, em que basicamente não existem nenhum funcionários na holding, então a substância ela é justificada pela presença do board que viaja para esses países e toma as decisões relativas a essas holdings nesses países, e agora eles efetivamente não podem, então não existe mais nenhuma presença física nessas holdings ou decisão sendo tomada nessas holdings para justificar a substância delas. Legal, bacana. Eu vou divulgar aqui o resultado dessa enquete. Encerrar. Eu tenho um protesto que é nós não podemos votar nas enquetes. Você vai, a última agora para finalizar, já tem uma pergunta do Francisco Moreira muito boa também, que eu vou passar para vocês. Como é que eu compartilho o resultado? Bem interessante essa resposta aqui, olha. Quase 30%, 29% das pessoas que estão nos assistindo entendem que o respectivo país tomou as medidas fiscais apropriadas para beneficiar o contribuinte. Mas a grande maioria entende que não. A pena aqui que eu, preparando a enquete, eu não perguntei o país das pessoas, né? Mas eu acho que agora com essa próxima enquete vai ser interessante também a gente ter uma outra informação. Pronto, vou iniciar a última enquete aqui do dia e a gente vai descobrir qual país teve as medidas fiscais mais adequadas e eficientes, ou pelo menos qual dos palestrantes aqui foi melhor explicando elas. Mas vamos saber em breve aqui, e aí eu já passo a palavra, eu vou ler aqui a pergunta do Francisco, que basicamente diz o seguinte: vocês enxergam espaço para a criação de novos tributos para fazer frente aos gastos públicos de combate ao Covid-19? Quem se habilita para fazer o início para comentar aqui a pergunta? Eu vou deixar o José falar a parte portuguesa, onde o espaço é o limite. À vontade. Portanto, falas tu. Bom, então, pronto, eu mais do que da perspectiva portuguesa, é uma questão um bocadinho mais mais genérica, independentemente da jurisdição, ou seja, é aquela coisa que nós aprendemos no banco da faculdade, não é? Os impostos financiam o Estado.
Portanto, se há um tema de receita, porque há muita despesa que não estava prevista e tipicamente os Estados não têm propriamente muito um superávit, se tiverem superávit já é extraordinário, e portanto havendo uma despesa extraordinária, não prevista, muito elevada, nós ficamos todos impressionados com o número que o Bruno aqui também referiu e que os Estados Unidos alocaram para esta pandemia. Quer dizer, só há, ou a forma mais imediata de financiar isto é através de carga fiscal. Mais direta, mais indireta, mais às claras, mais encapotada, mas essa é a forma mais óbvia de o fazer. Eu no outro dia comentava que espero que o Estado, principalmente aproveitando um bocadinho a posição portuguesa nos últimos anos, que pense um bocadinho no que é que pode fazer do ponto de vista tributário para atrair investimento e para reforçar o investimento e com isso gerar economia, gerar receita e não lançar mão dessa via mais fácil, mais imediata, que é o aumento dos impostos. Eu sei, por exemplo, salvo seja, mas tenho ideia que Espanha, por exemplo, está a preparar um conjunto de medidas para a tributação de high net worth individuals e imediatamente isso tem gerado uma procura maior do nosso regime português destinado, que é o regime dos residentes não habituais. Eu não sei se estão todos familiarizados ou não, mas que no fundo é um regime benéfico para pessoas que se mudem para Portugal e que não pagam impostos sobre rendimentos de fonte estrangeira. E, portanto, com essa medida de aumentar ou de falar sobre aumento dos impostos sobre pessoas com património mais elevado, imediatamente as pessoas pensam mudar-se para o lado de cada fronteira, porque é um movimento relativamente fácil. E como acontece de Espanha para Portugal, também acontece de Portugal para a Grécia e de Portugal para a Inglaterra ou para outros sítios. Portanto, Portugal não é o melhor nem é imune a essas coisas. Portanto, até agora o que o nosso Ministro das Finanças tem dito foi que não é a altura de pensar no custo destas medidas, o que me parece um bocadinho... Eu não vou dizer irresponsável, porque eu não acho que ele seja irresponsável, mas acho que é uma conversa política para acalmar um bocadinho as hostes, mas eu acho que se antecipa que de alguma forma haverá algum agravamento fiscal, embora novamente eu preferia que isto fosse feito, ou espero que haja alguma ponderação com medidas de promoção do investimento e que permitam nessa medida gerar mais economia. Interessante. Alguém mais comenta? Não, só pra... Por favor. Não, só um parênteses, eu acho aqui ainda específico, não há um debate ainda abrangente sobre novos impostos. Isso fica... O país está muito dividido enquanto a partidos políticos e viés nas próximas eleições, mas, por exemplo, os candidatos democratas claramente têm um viés de passar a tributar patrimônio de grandes fortunas, assim como foi a discussão na Espanha que o José comentou, para justamente começar a financiar uma parte desse déficit que vai ser gigantesco esse ano aqui nos Estados Unidos, né? Legal. O que eu ia comentar aqui, aliás, pediu desculpa, José, eu achei que eu fosse conseguir que todos votassem nessa última enquete. Eu vou mostrar aqui o resultado. Eu até concordo também, tá? Com o resultado, seria o meu voto. Mas eu queria falar aqui especificamente respondendo a pergunta do Francisco. Perdi a pergunta do Francisco, mas sobre a criação de impostos, né, de tributos. Eu acho que aqui no Brasil, na linha do que o Thiago falou de Portugal, né, aqui tudo pode, né, qualquer motivo é motivo para você aumentar a carga tributária. E aqui, eu botei no computador, já tem um manifesto das 10 medidas tributárias emergenciais e delas, de 10, 6 são para aumentar a carga tributária, são para instituir o GF, são alguns empréstimos compulsórios, aumento do ITCMD para 30%, então talvez até isso faça também alguns planejamentos tributários na linha que vocês mencionaram de espanhóis indo para Portugal, que pode ter alguma coisa também se isso passar. Mas a tributação dos dividendos, que é discutido aí há bastante tempo, foi objeto de um webinar nosso do GET, até foi objeto de pergunta também, né, se seria um motivo para a instituição, se a Covid seria motivo, Ana, depois você me corrige se eu estiver falando errado, mas se a Covid seria motivo para a instituição dessa tributação de dividendos, e não seria um motivo justificável, né, mas
certamente o governo poderia usar isso como motivo. Então, bom, eu vi... Como dizia a Ana Paula há bocadinho, como se fosse necessário a crise para justificar aumento de impostos, não é? Exatamente. Exatamente. Aqui tudo pode, é só mais um motivo. Isso. Me surpreenderia se alguém vai pagar a conta no final, vai ser o consumidor final. Isso seremos nós contribuintes. Tiago, tem uma pergunta para você aqui. Você quer responder? Eu vou ler ela porque veio para todos os palestrantes. Até, pessoal, se vocês quiserem que todos tenham acesso às perguntas, vocês podem colocar para todos os palestrantes e participantes. Tiago, eu vou ler aqui. Doutor Tiago, foi uma pergunta da Ana Manuel. Doutor Tiago, especula-se que em Angola teremos a declaração do estado de calamidade e não a prorrogação do estado de emergência. Sim. Estamos com uma situação semelhante à de Cabo Verde, já que temos casos apenas na capital, Luanda. Esta a ser discutida na especialidade a Lei de Bases da Proteção Civil, com caráter de urgência, que parte dos deputados consideram inconstitucional. Tiago, você dá uma palavrinha sobre isso, por favor? Sim, é assim, a questão que está neste momento a ser discutida é efetivamente se será prorrogado o estado de emergência ou se passarão para o estado de calamidade, que é, por exemplo, o que está neste momento em Portugal. E, portanto, isso em termos de medidas fiscais novas que surgir, não surgirá em princípio nada. Isto é apenas uma matéria de diminuição das restrições que existem hoje em dia à circulação das pessoas e uma reabertura da economia, e assim esperamos que aconteça e que as coisas estejam controladas. Existe muita desinformação também sobre o que é que efetivamente se passa, mas esperemos que sim, é esse o ponto. Eu diria, ainda em complemento à pergunta anterior e falando um pouco especialmente de Angola. Angola é um país que, em termos de tributação, é fortemente dependente da receita petrolífera e, como todos sabemos, o valor do barril de petróleo caiu para níveis históricos nas últimas 3 semanas, está agora a ter um aumento para chegar perto dos $40, o que é positivo para um Estado como o Estado angolano, mas ainda estará longe do que é o ideal. Angola teve uma reforma tributária que correu durante os últimos anos e prevê-se agora nas próximas semanas, está em discussão no Parlamento, a alteração do Código do Imposto de Rendimento dos Trabalhadores e uma alteração também ao Código do Imposto Industrial, sendo que o Código do Imposto Industrial prevê, ou fala-se, do aumento da taxa de retenção na fonte dos serviços e, portanto, haverá provavelmente aqui um aumento da tributação das empresas que prestam serviços ao Estado angolano. Obrigado, Tiago. Empresas sediadas em Angola. Sim. Obrigado. Eu queria responder 2 perguntas aqui que tem pendentes, antes da gente encerrar, se não recebermos novas. André Braga comenta que, no entendimento dele, a melhor medida que poderia ter sido adotada no Brasil, mesmo que de forma temporária, seria a criação de um imposto sobre grandes fortunas. Seria uma medida justa para contornar a crise. Aqui, André, eu te convido para participar de um webinar que a gente vai fazer no dia 4, salvo engano, especificamente sobre o IGF. E aí eu já antecipo que eu, particularmente, não vejo o IGF como algo que vá ter um potencial de arrecadação muito grande. Eu acho que ele, obviamente, pode ser instituído, não tem problema nenhum, mas eu acho que a gente teria outras medidas que poderiam atingir um efeito mais almejado. Tá? E aí a gente tem várias discussões que eu não quero adiantar, mas o que seria grandes fortunas? 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões? Enfim, deixo isso para até uma das 10 medidas, né, que eu mencionei, das 10 medidas tributárias, faz parte de um manifesto aí dos fiscos, dos auditores fiscais, enfim, muitas entidades assinaram esse manifesto, mas ele sozinho eu acho que não seria suficiente. Tá? Mas vai ser legal, dia 4 a gente vai conversar sobre isso. E aí Mariana Paz fez uma pergunta: como você vê a questão da reforma tributária do Brasil diante desta agenda prioritária ocasionada pela Covid? Mariana,
eu acho que a reforma tributária ou ela vai ficar um pouquinho para depois, ou se surgir nesse contexto, certamente aumentará, será feita de forma soldada e vai aumentar a carga tributária para pagar a conta, como eu mencionei que o contribuinte sempre paga essa conta. Bom, senhores, senhorita, temos aqui um comentário da Ana e o do João, agradecendo. Que legal, pessoal. Acho que então nós cumprimos aqui com o nosso dever, fizemos agradeço a todos os que falaram, os palestrantes, aos que nos assistiram aqui. O Daniel Cordeiro me chamou a atenção que a gente passou da hora, até disse que o sistema ia cair, mas falei para ele que é a minha internet que é ruim mesmo. Então, muito obrigado a todos pela participação. Foi um prazer revê-los aqui por videoconferência e muito obrigado a todos que participaram. A gente vai tentar disponibilizar as apresentações no LinkedIn. A gente tem uma página, não sei se todos já seguem. A gente vai tentar também mandar uma pesquisa para todos que participaram, enfim, para conhecer, para ter novas ideias, novos seminários, novas apresentações. E é isso. Muito obrigado a todos. Tiago, Bruno, Camille, José, se vocês quiserem últimas palavras, fiquem à vontade. Queria só agradecer e deixar um abraço a todos e que fiquem todos bem. Então é isso, pessoal. Exato, o mesmo, pessoal. Obrigado, Edgar, obrigado a todos os colegas do painel e que nos viram de casa, e também se cuidem e fiquem bem. Tchau, tchau. Ok, obrigado a todos. Até a próxima. Adeus, até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.